O povo está pentecostal hoje. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos de número 1 em diante. Aleluia, glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos de número 1 em diante. Eu tenho uma palavra de Deus no meu coração para entregar a tua vida nesta noite. Eu quero já reconhecer diante do Senhor toda a minha necessidade de estar debaixo da tua poderosa mão no dia de hoje. Porque, queridos, eu e você estamos na casa do Senhor e tudo aquilo que nós pedimos é: Deus, fala conosco, toca em nós. E muito mais do que ser usado, alguém ser usado para falar algo de Deus para nós, é quando você é usado para falar algo de Deus para alguém. Muda completamente o cenário. E eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Acharam aí Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Com coluna travada ou sem travada nós vai pregar hoje, amém, queridos? Versículo de número 1 diz assim: se a minha versão estiver um pouco diferente da dos irmãos, não ligue. É que eu precisei trocar de Bíblia rapidamente hoje para os irmãos lerem ali, mas o contexto e o conteúdo é a mesma coisa, amém? A palavra do Senhor diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém, queridos? Pode se assentar, bendizendo e adorando ao nome do Senhor. Para entendermos esta passagem, precisamos começar a conhecer e a entender quem foi Jesus e quem foi quem ele chamou desde o início do seu ministério. A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus já tinha passado pela tentação no deserto, vivendo 40 dias e 40 noites em jejum, e ali, conduzido pelo Espírito de Deus, ele agora tinha sido tentado por Satanás. Satanás queria oferecer a Jesus tudo aquilo que Jesus estava passando por necessidade. Por quê? Porque Jesus tinha fome. Então o diabo utilizou da autoridade de Jesus para dizer: se tu tens fome, tu não és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão e alimente da sua fome. Jesus responde esta palavra e este questionamento de Satanás, o próprio demônio, o adversário, a quem aquele um dia viveu no céu, mas agora já não pode obter perdão
Adão, por causa da sua ganância do seu coração, que foi ser maior do que Deus, caiu, pecou e não pode mais ter o perdão. Agora nós sabemos que Jesus olha para ele e vai dizer: ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, Jesus estava olhando para Satanás e dizendo: ainda que você ofereça para os homens pão e o melhor para ele comer da terra, eu te digo que o melhor que o homem pode ter é a palavra de Deus, porque quando Deus libera uma palavra, não há quem possa impedir. Isaías mesmo disse: Deus, antes que houvesse dia, Deus já era. Quem é que pode escapar da mão de Deus? Porque operando Deus, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir. Quem sabe você chegou aqui no dia de hoje dizendo: Senhor, ô pastor, tu não sabe a minha vida, não conhece minha história, não sabe o que estou passando. Realmente eu não sei, mas eu posso te dizer com toda a veracidade do meu coração: Jesus te escolheu desde que tu estava no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você ter nascido, Ele já conhecia teu nome, sabia teu endereço e já tinha uma chamada para a tua história. Pastor, mas eu comecei a andar em caminhos tortuosos. Não tem problema, Ele pega o torto, traz aqui em direita e mostra que a mão dele pode e ainda faz milagre. É por isso que Jesus agora ele está andando à beira da praia, e a Bíblia diz que a multidão está apertando, está querendo chegar perto de Jesus, porque eles queriam o ensinamento de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele observa que ali na beira da praia tem alguns barcos, e um desses barcos, queridos, os pecadores que estavam nele, estava lavando as suas redes. Que barco era esse, pastor? Era um barco de um homem chamado Simão Pedro, alguém a quem Jesus já conhecia, porque tinha curado a sua própria sogra. Ou seja, Simão Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus, em que a sua sogra estava enferma em casa, e Jesus miraculosamente a curou. Então ele sabia que qualquer coisa que Jesus queria fazer, de fato poderia acontecer na vida dele. Amém ou não amém? Tudo que Jesus quer fazer, Ele faz, Ele opera. Ele não pede autoridade, Ele não pede para ninguém. Tudo que Ele precisa fazer, Ele faz, querido. Basta que eu e você abrimos o nosso coração e dizemos: Deus, pode fazer na minha vida, porque quando o Senhor quiser fazer, eu estou aqui para receber aquilo que o Senhor tem para dar. Simão, querido, agora ele recebe a visita ilustre do mestre no seu barco, no seu ganha-pão. Só que a Bíblia vai dizer, e o cenário vai dizer, que os pescadores, Simão Pedro, seu irmão André, estavam já lavando as redes. Algo costumeiro de quem passa a noite pescando, algo costumeiro de quem passa a noite na beira do mar, ou no meio do mar, pescando peixes. Só que a Bíblia vai dizer que naquela noite, eles pescaram a noite inteira, mas nada eles conseguiram pegar, nada eles conseguiram pegar. Quem sabe você possa olhar para mim e dizer: pastor, mas foi só uma noite. Pois é, para nós que não sabemos o que é pescar, é só uma noite. Mas para quem é pescador, não conseguir pescar um peixe pequenininho sequer, ele sabe que na verdade ele não consegue trazer o ganha-pão para tua casa, não consegue trazer o ganha-pão nem para a casa dos outros, porque depois que eles pescavam, vendiam os peixes. Ou seja, se não tinha peixe para poder vender, ninguém em casa também poderia ter o alimento. Mas Deus estava para chegar na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, para mostrar que quando Deus quer agir na vida de alguém, querido, Ele não precisa da autoridade de homens, simplesmente Ele age como Ele quer. Irmão Davi, a palavra vai dizer que Jesus chega e Ele fala para Pedro: deixe-me entrar no teu barco. Da mesma maneira que hoje você chegou aqui, Jesus está dizendo: deixe-me entrar na tua casa, deixe-me entrar na tua vida, deixe-me entrar dentro de você, e você vai ver que na verdade você só não me emprestou o teu barco, a tua casa. Na verdade você abriu para mim a tua vida, e quando tu abre para mim a tua vida, eu também abro para você a janela do céu, derrama bênção sobre a tua casa e mudo a tua história. Simão Pedro empresta o barco, Jesus fala para ele: coloca um pouco mais para o fundo. Sabe por quê?
porque o povo ficava então na beira da praia e Jesus um pouco mais profundo. Só que no lugar aonde Pedro já conhecia bem. Que lugar é esse, pastor? É no meio do mar. Que lugar é esse, pastor? Pode ser até aí um pouquinho distante da praia. Mas o pastor, eles já estavam a noite inteira e não pescaram nada. Pois é, só que quando Jesus entra no barco, a minha Bíblia diz que com uma só palavra ele ordenou e tudo aconteceu. Haja luz e assim foi. Que haja o firmamento entre a terra e o céu e assim foi. A palavra do Senhor diz que Deus manda e tudo acontece. E é por isso que então Simão Pedro está agora no meio do mar. Mas a Bíblia vai dizer, irmão Márcio, que Jesus olha para eles e pregando e ensinando. Depois da pregação, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu não estava lavando as redes? Pois é, eu tenho algo para te dizer. Pode jogar agora a rede de novo, porque assim vocês vão recolher peixes e muitos grandes peixes. Pedro, querido, não sabia o que fazer. Sabe por quê? Ele sabe que de manhã não é hora de pescar. O melhor horário para pescar é na madrugada, é à noite, porque o mar está quieto e os peixes conseguem subir para cima da superfície e então eles colherem a maior parte da quantidade de peixes. Pedro sabia que naquela hora não podia nada, mas ele sabia que quem estava no barco não era qualquer homem. Quem estava no barco não era qualquer pessoa. Quem estava no barco sabia muito bem aquilo que ele estava fazendo. Pedro, queridos, ele pega a sua rede, ele vai dizer: mestre, nós passamos a noite inteira tentando apanhar peixe e não conquistamos um peixe sequer, mas sob a tua palavra, mestre, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe o que o Pedro estava dizendo? Eu estou tirando a minha responsabilidade de saber que sou pescador e que agora não posso pescar mais nada, e jogando a autoridade para o Senhor, porque se eu jogar a rede e nenhum peixe subir, a vergonha não é minha, a vergonha é tua. Então agora ele joga a responsabilidade para a mão de Deus. Sabe o que é isso, Clary? Ele estava dizendo: Deus, eu não creio, mas sob a tua palavra e sobre a tua autoridade eu vou fazer. Pedro joga a rede, e agora, queridos, ele começa a ver uma movimentação que eu preciso que você comece a imaginar comigo. A rede balançando de um lado e para o outro, eles olhando um para a cara do outro, totalmente atônito, porque dizia: à noite não pescamos, mas de manhã, no improvável, quando ninguém acredita, os peixes já estão nadando de um lado para o outro, e nós podemos retirar. Quando eles começam a puxar a rede não está vazia, a rede não está vazia, ela está cheia de peixe, a ponto, querido, deles começarem a olhar e dizer: meu Deus, o nosso barco não suporta esta quantidade. Sabe o que ele fez, Danilo? Chamou o barco vizinho, chamou outro barco e disse: venham para cá e nos ajude. Sabe por quê? A bênção que Deus estava provendo para Pedro, proveu também para o seu vizinho, proveu também para o seu amigo. Sabe o que eu quero te dizer? Se prepara, que a bênção que Deus vai trazer para a tua casa não é só para você, mas é para toda a tua família, todos os teus amigos e até os teus vizinhos vão saber que Deus é na tua vida. Jesus chama Pedro, chama André e diz para ele: ei, eu não quero que vocês sejam pescadores de peixes, mas eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Jesus estava dizendo para eles: eu não quero mais que você viva a tua vida de pescador, pelo contrário, eu quero que você venha agora, porque tu vai começar um ministério comigo. Diga comigo: ministério. Ministério não é para quem quer, é para quem para quem é escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque para ser escolhido, querido, não é para qualquer um. Ser escolhido para uma chamada com Deus na terra não é para qualquer um. Sabe por quê? Porque quando tu é escolhido, o diabo coloca um alvo em você e ele quer te parar a qualquer maneira. Pastor, quando eu vou escolhido? Quando Jesus encontra comigo? Não, quando ainda tu tá no ventre da tua mãe.
Já viu criança que nasce, o cordão está enrolado no pescoço, sufocando a criança? Pois é o diabo já querendo matar a criança dentro do ventre, porque sabe que quando essa criança nascer, certamente Deus vai fazer algo na vida dela. Pastor, mas o que é isso? O Senhor me chamou aqui, eu não estava lá no dia do meu nascimento, não sei como foi. Pois é, mas eu só quero te dizer uma coisa: não me importa se você tem 30, 40, 50 anos, se tu chegou aqui respirando, Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda te amo, eu ainda tenho algo contigo e vou fazer um milagre acontecer na tua vida. Deus te escolheu e te chamou aqui para te dizer: enquanto você está na palma da minha mão, eu estou cuidando de tudo para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus escolhe Pedro, e sabemos, queridos, que Pedro começa uma jornada com o Senhor. Irmão Raquel, a jornada é tão grande, mas tão grande, que Pedro é o discípulo. Irmão, se eu fosse Jesus, irmãos, e Pedro fosse o meu discípulo, eu colocava ele de banco na hora. Porque pensa um discípulo, Diego, problemático. Meu Jesus, esse dava problema, Samuel. Esse olhava para Jesus e tudo que ele precisava fazer era abrir a boca para... Sabe aquela pessoa que abre a boca na hora errada? Esse era Pedro. Pedro era nervoso. Quanto nervoso nós tem aqui? Pode erguer a mão porque o pastor te conhece. E eu ergo a mão porque vocês também conhecem o pastor. Sabe, queridos, Pedro era o nervoso. Jesus um dia estava chegando para Pedro e falando assim: viu, meu Deus, a passagem sumiu da cabeça. Mas Jesus agora, vou mudar a passagem que sumiu da cabeça. Jesus estava para morrer e para ser preso. Aí Jesus chega para o soldado: quem é que vocês estão procurando? Meio que humorístico. E aí a Bíblia vai dizer que eles falam Jesus e Jesus se entrega: sou eu. Sabe o que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha do soldado. Pedro não tinha entendido que aquilo de fato tinha acontecer. Jesus tinha que ser preso. Aí o que Jesus tem que fazer? Realizar mais um milagre: colar a orelha do soldado, porque o soldado não tinha nada a ver com aquilo. Pedro, queridos, ele... Tomara que não cai no chão, senão não consigo pegar. E aí, queridos, Pedro, ele era um discípulo terrível, terrível. Mas, queridos, a Bíblia vai dizer que Pedro, Jesus em nenhum momento desistiu dele. Sabe por quê? Porque quanto mais problema alguém dá, mais resultados essa pessoa também pode obter. Não entendeu? Eu vou dizer de novo. Por mais problemas que alguém pode dar, mais resultados ela pode obter. Não entendeu? Vou te dizer, explicado para você entender. Por mais que alguém na tua casa possa não querer estar perto de Jesus, tá fumando, tá bebendo, se prostituindo, tá capado, alguém olha para ele e diz: esse aí não tem jeito. Os céus estão dizendo: quando ele vier, quando ela vier, o resultado vai ser maior. Porque Deus, ele levanta aquele que ninguém quer levantar. Deus, ele coloca de pé aquele que está caído, para mostrar que ele é poderoso e é outro igual a ele não há em toda a terra e em todo o céu. Só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Jesus agora, irmã Raquel, ele morre. E quando ele morre, antes dele morrer acontece algo, porque o seu amigo, aquele que na Santa Ceia disse: mestre, ainda que todos esses te neguem, eu vou contigo até a morte. Adivinha quem falou isso? Pedro. Aí sabe o que Jesus disse? Pedro, tu não sabe o que está falando, meu filho. Porque antes que o galo cante 3 vezes, às 3 horas da madrugada, tu me negarás.
A Bíblia vai dizer que Jesus agora está preso, acorrentado. E as pessoas olham agora para Pedro, que está ali vendo Jesus um pouquinho de longe, meio que escondido, porque ele também tinha medo de ser preso. E uma das mulheres chegam para ele e fala assim: ei, eu conheço você. Tu não andava com o mestre? Pastor, o que é isso? Pois é, tu vem para a igreja, tu não conta para ninguém, mas amanhã alguém olha para você e diz assim: opa, tem algo diferente contigo. Eu não sei, parece que tu está alegre, o brilho do teu rosto mudou. Sabe o que é isso? É a glória de Deus repousando sobre a tua cabeça. Mas aquela mulher olha para Pedro e vai dizer: Pedro, ei, tu não é um dos que andavam com ele? Tu fala igual a ele, tu se veste igual a ele. E sabe o que Pedro diz, irmão Davi? Não, eu não o conheço. Primeira vez. Ainda escondido chega uma outra mulher e diz: é ele sim. Parece que eu já vi ele andando com os crentes. Parece que eu já vi ele fazendo algumas coisas por aí. Sabe o que Pedro disse? Não, eu não o conheço. Pela terceira vez, quem sabe bem próximo ao mestre. O filme da Paixão de Cristo retrata isso. Quando pela terceira vez Pedro o nega de novo. Quando alguém diz para ele: ei, eu te conheço. Ele diz: não, eu não o conheço, eu não sei quem ele é. Jesus, ele olha para Pedro, e queridos, Pedro, ele sabe que naquele momento ele errou, porque o soldado agora lança o som da trombeta. E quando o soldado lança o som da trombeta, Pedro imediatamente se lembra quando ele estava na mesa da comunhão, e que Jesus o disse: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Imagina você tem um amigo que você ama, que você anda junto, tu leva para tua mesa, come contigo, anda contigo, dorme contigo, é unha e carne. Mas de repente esse teu amigo, quando ele é indagado: você conhece fulano de tal? Ele não, nunca nem vi. Iria machucar ou não? Imagina o mestre que estava sendo preso, e algumas horas mais tarde estaria sendo açoitado e morto, e morte de cruz, sem ter feito nada. Agora Pedro está desesperado. Por quê? Porque ele sabe que a quem ele tanto amava sabia que de fato ele teria o negado. E é agora que nós chegamos no capítulo de número 21 de João. Porque, queridos, Deus parece que faz a nossa vida ter um ciclo. Diga comigo, um ciclo. Que ciclo é esse, pastor? É um ciclo que eu e você precisamos passar. Não adianta eu e você querer parar no meio de um problema e começar a ter outra atitude. Queridos, vai ter um momento que você vai passar pelo mesmo problema, até que você feche este ciclo e isso se encerre na tua vida. Pedro, queridos, agora ele está tão atordoado que ele vai embora. E ele vai para onde? Ele vai para a beira da praia. E ele vai tentar pescar a noite inteira. E detalhe, ele não vai sozinho, ele ainda leva João. Ele leva, queridos, quer ver os nomes que estão aqui? Estavam com ele João, Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, filhos, ou seja, mais do que um. E também e 2 outros discípulos que a Bíblia não diz quem é. Só que sabemos que quando Pedro ele volta para a beira da praia, ele volta para pescar peixe. Ou seja, ele já não estava exercendo aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Porque, Priscila, Deus falou: antes você pescava peixe, mas agora eu quero que tu seja pescador de homens. Só que pelo fato dele errar, dele pecar, dele negar Jesus, ele parece que dizia e volta para o lugar da onde ele veio, dizendo: o meu lugar é ser pescador. Quem é que disse que o lugar dele era ser pescador? O mestre disse que ele seria pescador de homem, não importando qual erro que ele tinha feito ou o que ele era. Deus estava chamando ele para uma nova chamada, mas Pedro estava voltando para trás. Pedro estava recuando. Pedro estava desistindo daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas sabe, pastor, o que me chama a atenção neste
neste versículo é que Pedro, ele retira a sua capa, ele retira a sua vestimenta. Samuel, a capa, toda vez representada na Bíblia, ela é representada como autoridade. Pedro então estava tirando a autoridade que Cristo tinha colocado na cabeça dele, para poder dizer: eu não sou quem Cristo pensa que eu sou, eu não sou quem Ele pensa que eu era. Ele ainda confiou em mim, mas Ele não sabia o que eu podia fazer. Quem você chegou aqui hoje, Deus está confrontando você e dizendo: ei, tu pensa que eu não sei quantas coisas você fez errada, tu pensa que eu não sei contado quantos pecados tu tinha, mas ainda assim eu te escolhi, mas ainda assim eu te chamei, mas ainda assim eu te dei um nome, mas ainda assim eu te dei o meu filho para morrer por você e te livrar de toda a sentença que o diabo podia te dar. Pastor, o que o Senhor está dizendo? A palavra do Senhor diz: porque todos pecaram, mas restituídos estão do reino de Deus. Ou seja, ninguém tem acesso, mas a Bíblia vai dizer que por um homem veio o pecado no mundo, mas também por um homem veio o pecado, ou melhor, veio a graça que superabundou o pecado. Aquilo que te prende hoje vai trazer libertação para a tua vida, porque hoje você veio se encontrar com o Mestre. E o Mestre está neste lugar. O Mestre está neste lugar. E o Mestre está neste lugar. O Mestre está neste lugar. Pedro tira a sua capa. Vou usar a palavra desviada, como se ele se desviou daquilo que Deus o chamou. O que é desviado? Tem gente que fala desviado é o diabo. Não, desviado é aquele que desvia do caminho. Agora, queridos, Pedro é como se ele se desviou, porque não era para ele ser mais pescador de homens. É a mesma coisa que Deus falar para o Joilson: a partir de hoje tu não é mais caminhoneiro, tu vai viver pregando a palavra. Aí ele erra, peca na segunda-feira, ele volta a ser caminhoneiro. Deus mandou ele ser caminhoneiro? Não importa se pecou, se errou, não importa o que ele fez. O que importa é que Deus apontou e Ele encontrou um alvo em você. Duas pessoas entenderam. Deus, Ele procurou na terra e Ele achou você. Ele achou você nesta noite. Ele achou você nesta noite. A Bíblia vai dizer que Pedro, João, os discípulos, cerca de 9 pessoas dentro do barco, tentou pescar a noite inteira e nada apanharam. Pastor, a história está se repetindo? Pois é. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa que você acha que pode, mas Jesus não está com você, vai dar errado. Porque a tua vida não depende só de você, a tua vida depende do que Ele diz a teu respeito, ao que Ele falou sobre a tua vida. Não, mas o Danilo não vai ser ninguém. Não, o Diego, pode esquecer dele. O que importa é o que Deus está dizendo: ainda vai ser homem de Deus, vai ser pregador da minha palavra, vai ser profeta na minha casa. E quando todas as bocas que disseram para você que você não seria nada vão te ver um dia pregando a palavra do Senhor, vão dizer: quem é esse que pode fazer? Aí, Breno, a honra não é tua, rapaz. Aí a glória não é tua, porque agora você é o bambambam. Não, a glória é dele, a honra é dele, porque tu era alguém que não valia nada, mas hoje Ele faz o teu nome virar tudo. Pastor, mas eu não tenho dinheiro no banco. O que importa? Tu é filho do dono do ouro e da prata. Pastor, eu não sei o que minha vida vai ser amanhã. Ele já te disse a resposta. Por que a vez de se preocupar com o dia de amanhã, se o vosso Pai que estás nos céus cuida de você? Irmãos, eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Pedro, queridos, ele tentou pescar a noite inteira e o fracasso bate de novo na sua porta. Porque toda vez que você vem para perto do Senhor, parece que as coisas pioram de vez de melhorar. Sabe por quê? Porque Deus precisa fazer aquele ciclo de quando você estava no mundo se encerrar. Lá você podia até desistir, mas agora tu vai permanecer firme em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro tentou pescar a noite inteira e nada apanharam, mas de manhã
a história também se repete. O mesmo homem que morreu agora e ressuscitou no terceiro dia, está na beira da praia esperando por Pedro e pelos seus amigos. Queridos, entenda, Pedro não estava desviado sozinho, com ele também estavam alguns discípulos. Porque toda vez que você pensa em desistir, pessoas também desistem atrás de você. Mas agora, Jesus está de novo na beira da praia. E Pedro, queridos, quando ele sabe que Jesus está ali, a Bíblia vai dizer, nos versículos que nós lemos, que Jesus pergunta para eles assim: filhos, queridos, o que é filho? Alguém pode me responder? Levante a mão. O que é filho? Levanta, fala, Clare. O que é filho? O que é filho? Alguém que foi gerado. Ah, não, eu vou te explicar de novo. Jesus chega para aquele que o negou, para aquele que tinha acabado com a tua história e estava desviado, e chama ele de filhos. É como Jesus estivesse dizendo: tu pode até querer escapar de mim, mas fui eu quem te gerei. E quem gera, queridos, quem gera alguém, sabe, ele sabe, que ninguém pode chegar para o meu filho e dizer para ele: eu sou o seu pai. Porque na verdade, o meu DNA corre nas veias do meu filho. O meu sangue corre nas veias do meu filho. Jesus, como um cordeiro imolado na cruz, derramou o seu, então ele estava dizendo: o meu sangue faz com que eu te chame de filho amado, porque você tem o meu DNA. Hoje, irmãos, é que eu estou com a coluna travada, mas eu queria sair pulando essa igreja inteira hoje. Você tem DNA de filho. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, olha aí para ele. Sabe quem você enxerga? Não é qualquer pessoa. Ele tem a carinha do papai. Pastor, tu está pregando heresia. Quando Deus foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é semelhante ao Filho de Deus. Tu tem a cara do papai. Jesus chega na beira da praia e fala: filhos, o que tens para comer? Quem gosta de comer, levanta a mão. Quem gosta de comer, dá um glória. Eu dou 2, glória, glória. Todo mundo gosta de comer. Mas quem te traiu, tu leva para dentro da tua casa para jantar com você? Quem te machucou, você fala para ele: viu, vem aqui que eu preciso ter uma conversa contigo. Vamos deixar o passado para trás e vamos seguir de novo. Porque Deus me perdoou e Ele também te perdoa. Oh, irmãos, esse Deus é lindo. Mas eu e você somos carne. Só que Jesus não, Jesus Ele é Pai. Então o que Ele está dizendo: filhos, tendes alguma coisa para comer? Ele estava dizendo: eu quero me assentar à mesa com vocês. Não me importe o erro que você fez, Pedro. O que importa é que eu te amo e jamais vou te abandonar. Aí, João, aquele a quem Jesus amava, ele escuta junto com os outros discípulos Jesus dizendo: ei, lance a rede para o outro lado. A mesma coisa que aconteceu da outra vez. Jesus dizendo: vocês tentaram a noite inteira, mas agora eu cheguei, então pode lançar a rede. É como, Clarice,
Jesus se transformasse não, ele era duas pessoas. Ele era homem, ele era Deus, ele era Deus, ele era homem. Como homem, ele chama os discípulos de filhos e pergunta se tem algo para comer. Como Deus, ele fala com os peixes do fundo do oceano e diz assim: 153 grandes, eu não quero pequeno, eu quero grandes peixes, comecem a subir agora, porque importa quem está de manhã, todos estão no fundo, mas eu quero você na superfície. Por que, pastor? Porque eu preciso mostrar para Pedro que eu ainda amo e que eu ainda faço algo pela vida dele. Pedro, não desisti. Como homem eu te chamo de filho, como Deus eu preparo provisão para a tua vida, Pedro. Aí vem alguns crentes desviados, vem olhar para mim e vai dizer: olá, tá vendo aquele irmão pecou a vida inteira e Deus ainda está abençoando. Pois é, ele ainda é filho, ela ainda é filha, ele ainda tem a mão de Deus sobre a vida dele. Quando eles vão lançar a rede, eles não conseguiam, irmãos, carregar a rede de tanto peixe que tinha. E ainda eles dizem: quando eles pescam 153 grandes peixes, eles ficam atônitos de como a rede não se rompeu. Porque grandes peixes, Diego, naquela época, pesados dessa forma, a rede não suportava. Sabe o que Deus estava dizendo? A bênção que eu vou enviar para a tua casa é tão grande, mas não se preocupe, tu vai aguentar segurar ela todinha, para que você saiba que eu sou Deus. João, a quem Jesus amava, ele chega e ele responde assim: olha, é o mestre, porque ele reconheceu a sua voz. Pedro, quando escuta que João disse: olha, é o mestre, eu sei que é ele, Pedro veste de novo a sua capa e mergulha, porque ele estava nu. Nu pode significar tantas vezes uma pessoa espiritual que morreu, se acabou. Ele mergulha. Só que antes dele mergulhar, ele colocou a sua capa, dizendo: eu errei, mas a autoridade de Deus ainda está sobre a minha vida. Não, irmão, você não entendeu. Você pode errar, mas a autoridade de Deus ainda está sobre a tua vida. A paternidade de Deus ainda está sobre a tua vida. O que é paternidade? É o teu pai, é aquele que te criou, é aquele que te formou, é aquele que te conduziu. E não importa se você foi embora de casa, o que importa é que ele ainda está de porta aberta, dizendo: vem filho, eu não vou te abandonar. Ainda que uma mãe possa esquecer do filho do teu ventre, ainda que algo tão difícil aconteça, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu te amo, 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 diz o Senhor. Ah, Jesus! Eita Deus da glória! E o que os discípulos fazem enquanto Pedro mergulha, Breno? Os discípulos começam a remar para voltar de novo, ou melhor, para a beira da praia, perdão. Quando ele chega na beira da praia, eles descem com a rede cheinha, Samuel. Mas quando eles chegam perto de Jesus, Jesus já tem ali na praia brasa, peixe assado em cima da brasa e pão para eles se alimentar. Ah, não entendeu? Eu vou dizer de novo. Jesus chegou e perguntou para ele: viu, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam? Não, eles não responderam. Jesus, como profeta, disse: jogue a rede de novo para o outro lado. E eles pescou, só que além de pescar, tem que limpar o peixe, tem que acender a brasa, tem que pôr para assar. Só que quando eles chegam na beira da praia, Jesus está com tudinho pronto para eles. Irmão Davi, essa é a graça de ser filho. Enquanto eles achavam que eles ainda teriam um serviço braçal, Jesus já está com brasa. Ah, pastor, brasa a gente entende, tem que assar. Não, mas espiritualmente brasa significa outra coisa.
O que o anjo pegou com Satanás para poder tocar na boca de Isaías e purificar ele do pecado? Brasa. Ou seja, Jesus estava dizendo: tu chega perto de mim e eu te purifico do teu pecado. Eu te purifico do teu pecado. Peixe assado, ou seja, alimento preparado. Jesus estava dizendo o que para eles? Enquanto vocês estão lutando para conseguir alguma coisa, eu já preparei a jantinha para vocês. Ou seja, pela força do teu próprio braço, irmão, tu não consegue nada. Entrega a tua vida na mão de Deus, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tinha brasa, tinha peixe, tinha pão. Tinha pão. Pão é simples, pastor. Pois é, Jesus disse o que na tentação para Satanás? Eu falei no início da pregação. Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. O que sai da boca de Deus para a tua vida nesta noite, através da palavra: tu crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Palavra do Senhor que saiu da boca de Deus para a tua vida. Oh Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Sabe o que acontece com Pedro? Depois dele se alimentar, Jesus chega para ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Sabe o que Jesus faz para ele? Eu vou te confrontar. Olha no fundo dos seus olhos e diz: Pedro, tu me amas? Primeira vez. E Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te amo. Sabe o que Jesus fala para ele? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dando autoridade novo para Pedro ser pregador da tua palavra. Que pecado maior alguém poderia ter de negar a Jesus? A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. E agora o Espírito de Deus pela segunda vez olha para ele e vai dizer: ei, Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E pela segunda vez Jesus fala: vai e apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez naquela madrugada, Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que o coração dele se entristeceu, porque era como se ele tivesse dito: o mestre já não acredita mais em mim. Pois é, quantas vezes ele negou? 3 cicatrizes dentro do coração de Pedro, dizendo: você não pode, porque você negou ele. Jesus precisava costurar essa cicatriz, e por 3 vezes então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele responde: eu te amo, Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite, neste lugar. O tempo já é avançado, eu queria pregar mais meia hora. Estou com vontade de pregar hoje, mas eu quero adorar ao Senhor. E eu quero que você, de olhos fechados, coloque a tua mão no teu coração, ou erga a tua mão. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Quiser deitar, deita. Queridos, aqui nós todos estamos na casa do mesmo Pai. Amém? Tu chega na casa do teu Pai, tem que ter liberdade ou não tem? Tem liberdade. Então hoje na casa de Deus você vai fechar os olhos e você vai falar com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não precisa apenas que um homem, um pastor ou uma pastora ponha a mão na tua cabeça. Ele mesmo quer te tocar, quer se encontrar contigo. Então nós vamos soltar um louvor, nós vamos adorar ao Senhor. E você vai pedir ao Senhor: Deus, me toca. Deus, começa em mim algo novo. Deus, quem sabe eu quis parar aqui e desistir. Deus, hoje eu estou aqui porque eu te amo. E porque eu te amo eu paro todas as coisas. Pode soltar. Porque eu te amo eu paro todas as coisas. Porque te amo, Senhor, eu me prostro diante de ti. Eu me prostro diante do Senhor. Peça a Ele. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas
apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas olha o que Deus te diz: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não, e não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, que o lugar da tua vergonha, Deus. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Oh, filho, filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo. Ele colhe hoje as tuas lágrimas e mandou a ti falar: filho meu, pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que lá é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar, e eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Se você toma posse desta palavra, levante suas mãos e bendiga o Senhor. Diga a Ele: eu te dou a minha vida, Senhor. A noite já passou, a tua hora chegou. Tome a tua rede, volte para o mar. Eu vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Oh Deus, e quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Deus, tua glória está aqui. Oh Deus, oh Deus. De olhos fechados, toda a igreja, nesta noite o Senhor te convida a viver uma nova vida diante do Senhor, a viver uma vida diante do Cordeiro de Deus. Quem sabe você chegou aqui no dia de hoje e está dizendo: eu sou essa pessoa que ninguém deu nada, ninguém dá nada, mas hoje Deus está te chamando e dizendo: eu tenho para você um novo futuro, eu tenho para você uma nova vida. Ou quem sabe você está aqui dizendo: pastor, nem Deus mais pode fazer algo por mim. Tudo que eu tenho vivido é
Tudo que eu tenho vivido é consequência daquilo que eu mesmo já plantei. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem faz você plantar aquilo que você colheu, ou melhor, colher aquilo que você plantou, é o diabo. Porque enquanto você vivia no mundo das trevas, Ele quem cuidava da tua vida. Mas hoje Jesus te chama para a sua maravilhosa luz. E depois que você vir para a maravilhosa luz, nunca mais o diabo pode agir na tua vida. O diabo pode agir na tua história. Então eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você, de olhos fechados para que ninguém fique te olhando. Quem tem que te olhar aqui é Deus. Quem tem que te olhar aqui é o Espírito Santo. E Ele já te achou neste lugar. Existe alguém aqui assim? Eu quero orar pela tua vida. Estenda a tua mão que eu quero orar por você. Estenda a tua mão que eu quero orar por você. Ou quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de voltar. É dia de reconciliar com o Senhor. É dia de subir no barco e voltar a pescar. Porque o Senhor está contigo. Você que ergueu as suas mãos, eu quero que você dê só mais um passo de fé. Que você venha aqui à frente para nós orarmos juntos com você. Você pode? Vem até aqui à frente que eu quero orar junto com você. Você que ergueu a sua mão, você que diz hoje: Senhor, eu preciso da tua restauração, eu preciso do teu abraço, do teu cuidado. Vem aqui, eu quero orar por você, não é vergonha nenhuma. Todos nós já erguemos as nossas mãos e viemos aqui. Todos nós, mas nós vamos hoje nos achegar ao colo do Pai, aos braços do Pai. Os obreiros me ajudem, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que ergueu as suas mãos, vem aqui à frente para que o Senhor possa te tocar. E nós oramos junto com você, nós vamos adorar ao Senhor junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui à frente, em nome de Jesus, nós vamos orar. Vem aqui à frente, nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Amém, queridos. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Deixa eu dizer a você, Deus, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe, Ele te conhece. Eu sempre digo que as coisas de Deus, coisa boa a gente não oferece muito tempo. Que Deus possa vos conceder uma nova oportunidade. E deixa eu dizer a você, diga comigo: nunca mais eu vou esquecer que eu tenho um Pai que morreu por mim, que se entregou por mim, e hoje está neste lugar para tocar no meu coração e me fazer uma nova pessoa. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplauda mais forte se você crê. Aplauda mais forte se você crê. Aplauda mais forte se você crê. Aleluia! É Deus de glória. Oh Deus, quantos serão abençoados por este culto nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos encerrando. Terça-feira nós estaremos aqui, nós não, né? As irmãs estarão aqui com o círculo de oração a partir das 19h30 orando, adorando ao Senhor. Quinta-feira às 19h30 nós estaremos também adorando ao Senhor aqui no culto de quinta profética. Será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Se você não puder vir, assista pela live em nome de Jesus, compartilhe, comente, envie para que outras pessoas possam ser abençoados e edificados por essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós também estamos falando mês a mês acerca do carnezinho de confraternização. Você que pegou, procure o nosso irmão para estar acertando. Nós já conseguimos fechar 3 dias, né? Era só 2, mas nós vamos entrar na sexta noite e sair no domingo à noite. Vai ser um tempo precioso em dezembro, dia 10, 11 e 12 de dezembro. Será o dia da chácara, vai ser uma bênção do Senhor. Queridos, nós vamos orar, nós vamos jogar bola, Ixi, filho, nossa, vai ser tempo de Deus. No próximo culto a gente traz fotos da chácara para os irmãos ver. Tem uma piscina lá de 1,70 m de profundidade boa, um lugar lá para a gente jogar. A gente vai fazer uma programação muito abençoada. O melhor de tudo é que nós vamos passar 3 dias imersos na presença de Deus. Amém? Comendo, se alimentando, tendo um momento de comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais algum recado? Em nome de Jesus.
Jesus, somente esse, dia 20 e 21, nós teremos o primeiro congresso do Círculo de Oração aqui na igreja. Será no sábado e no domingo, uma grande bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quinta-feira nós temos uma pregadora de fora, abençoada, cheia do fogo do reteté. Venha que vai ser bênção, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus por este culto. Estenda as suas mãos, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por este culto, pela tua palavra, por tudo, Senhor, que o Senhor fez nessa noite, neste lugar. Pedimos, Senhor, que o Senhor leve em paz, Pai, cada um para a tua casa. Espírito Santo de Deus, eu te clamo, Senhor, para que aonde estiver alguém enfermo, que haja agora cura. Espírito Santo, que alguém, papai querido, que tiver uma necessidade, que agora haja a provisão do céu, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para aqueles que estão com a porta de emprego, Pai, fechadas, eu profetizo que esta semana será semana de resposta, será semana de porta aberta, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja bendito, Jesus. Nós oramos, meu Pai, agora por cada vida, cada família aqui representada, e pedimos uma semana abençoada debaixo da tua potente mão, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estenda suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus esteja com todos, e todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3. Deus é fiel. Aplauda o Senhor. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.